Bom dia! Hoje eu vou ensinar a fazer esse pão de fermentação natural, crocante por fora e macio por dentro. Primeiro, a gente tem que fazer pelo menos 3 ciclos de alimentação para ativar o fermento. O primeiro e o segundo seguem as mesmas medidas, e o fermento deve ter de 6 a 8 horas de descanso entre as alimentações. Eu vou mostrar uma vez só, mas é só fazer igual da segunda vez. Para essas alimentações, devemos misturar 10 gramas de fermento, 40 gramas de farinha e 40 ml de água. Eu gosto de marcar a altura do fermento no pote para acompanhar o crescimento durante o descanso, que deve acontecer de 6 a 8 horas em um ambiente quente. Eu boto o fermento em uma bolsa térmica com um saco de água quente dentro. Depois da primeira alimentação e do descanso, a gente deve fazer a segunda, que é exatamente igual à primeira, tanto em medidas quanto em tempo de descanso. Para a última alimentação, a gente vai manter a proporção de 1:4:4, mas em maior escala, para poder fazer o pão e ainda ter um pouco de fermento extra e manter ele vivo. A gente vai misturar 33,33 gramas de fermento com 133,33 gramas de farinha e 133,33 mililitros de água, e deixar descansar por 6 a 8 horas, como nas etapas anteriores. Eu aproveitei enquanto o fermento descansava para dar uma dica sobre o que fazer com o fermento que sobra. A gente pode descartá-lo ou usar para receitas. Eu gosto de fazer uma panqueca só com fermento mesmo e comer com geleia, mel ou açúcar com canela. Mas existem várias outras receitas que vocês também podem pesquisar e experimentar. Para o início do preparo do pão, vamos misturar 200 gramas de fermento ativo com 500 gramas de farinha e 250 ml de água. Nessa etapa, a gente não vai sovar a massa, só homogeneizar e deixá-la em formato de bola. Então, deixamos a massa descansar por meia hora. O próximo passo é adicionar 12,5 gramas de sal e uma colher de sopa de água e sovar por 15 minutos. Pode ser à mão, mas eu prefiro fazer na batedeira com esse gancho. E depois de sovar, a gente deixa a massa descansar por 30 minutos em formato de bola. Ela tem que estar com uma textura parecida com essa que eu estou mostrando. Então, vamos fazer a primeira dobra. O movimento consiste em puxar cada uma das 4 extremidades da massa em direção à extremidade oposta, como eu demonstrei no vídeo. Depois da primeira dobra, a massa deve descansar por meia hora. A segunda dobra é exatamente o mesmo movimento da primeira, com um descanso de meia hora entre ela e a terceira. A terceira dobra é a última, e ela também é igual às anteriores. E, depois dela, a massa deve descansar por meia hora dentro de um recipiente redondo ou oval,
com a parte feia virada para cima. Depois disso, a gente deve botar a massa na geladeira por cerca de 12 horas. Para começar o processo de assar o pão, devemos pré-aquecer o forno a 220 graus Celsius por cerca de 1 hora, com uma panela de ferro tampada dentro. Então, devemos colocar o pão na panela, com um tapete de silicone ou papel Dover. Quando ele já estiver na panela, a gente deve fazer um corte no meio do pão e depois botar de volta no forno por cerca de 20 minutos. Depois, devemos retirar a tampa e esperar mais 10 a 15 minutos para o pão ficar mais dourado. Então, retiramos o pão do forno e deixamos ele descansar por cerca de 1 hora antes de cortar e degustar. Eu cortei o meu papel de silicone com formato circular da panela e essas abas dos lados para tirar o pão da panela mais facilmente. Quando a gente cortar o pão, ele deve ficar com a crosta crocante e o meio fofo.